Este vídeo tem como objetivo apresentar e discutir o artigo Uma dedução generalizada de um modelo de solução ideal, de Teresa Lio e Pedro Pérez. Os integrantes são Ana Luísa, Caroline, Luana e Felipe. Uma mistura de fase única é geralmente considerada uma solução ideal se o potencial químico de todos os componentes da mistura são uma função linear do logaritmo de sua fração molar. Essa definição é principalmente uma extrapolação do modelo de mistura de gases ideais. O volume, entalpia, entropia e energia de Gibbs de mistura são deduzidas dessa suposição. É necessário também uma forma específica do potencial químico dos componentes para o desenvolvimento do modelo. A dedução da fórmula de Gibbs é devida ao fato de que todas as propriedades termodinâmicas extensivas expressas em função da temperatura, da pressão e quantidade de substância é uma função homogênea de grau 1 das quantidades de substância. O autor do artigo acredita que as relações apresentadas são um bom meio de ensinar termodinâmica de misturas para alunos avançados, cujo embasamento matemático não é dos melhores. A propriedade extensiva é função linear do número de mols de uma espécie I, onde sua propriedade parcial é constante, como mostrado na figura 1. Geralmente, é mais útil se expressar a propriedade molar como uma função da fração molar, como na equação 2. A equação 3 demonstra a relação entre as derivadas de ambas as funções, f' e f'. Para o aprofundamento da dedução da equação 3, ver o apêndice do artigo apresentado. Da equação 4, podemos obter a energia de Gibbs de mistura, onde μI asterisco é o potencial químico do composto I puro. A entalpia de mistura podem ser definidas como nas equações 6a e 6b. Das expressões anteriores, podemos deduzir a relação entre a energia de Gibbs de mistura com a entalpia e volume de mistura, onde são em relação a temperatura e pressão respectivamente, como mostrados nas equações 7a e 7b. Então, a energia de Gibbs de mistura pode ser integrada como na equação 8, onde o último termo é avaliado a pressão tendendo a zero, onde não há interações moleculares. Introduziremos então uma nova função eta, que também depende da pressão, temperatura e número de mols das substâncias presentes na mistura. As derivadas de segunda ordem da energia de Gibbs da mistura podem ser representadas como na equação 10. Essa mesma equação nos permite agora representar a entalpia de mistura como uma função do volume de mistura e da entalpia de mistura avaliada a uma pressão nula, onde não há interações moleculares, como apresentado na equação 11. Substituindo as equações 9 e 12 na equação 8, depois integrando em seus devidos intervalos, podemos obter a equação 13a, onde o segundo termo pode ser expresso como a equação 13b, que relaciona a nova função eta apresentada em relação a uma variação da temperatura para avaliação da propriedade. A partir de agora, chamaremos então a energia de Gibbs de mistura avaliada a uma pressão nula de θ, que também é uma função da pressão, temperatura e número de mols. Agora, com todas as funções apresentadas, podemos simplificar a energia de Gibbs de mistura como mostrado na equação 13e. As equações 14 e 15 apresentam a propriedade eta e θ parciais em relação a um composto I, produzindo então as propriedades parciais epsilon e θ, respectivamente. Um estudo da função eta pode ser realizado.
Precisamos agora assumir que a função epsilon, derivada de θ, é um somatório da contribuição φ de cada composto, dependendo apenas da sua composição, como mostrado na figura 16. Se substituirmos a equação 16 na equação 14, obteremos a equação 17. Pode-se observar que o primeiro termo da equação 17 depende apenas da composição do composto I, ao passo que o segundo termo representa a interação entre todos os componentes da mistura. A equação 18 simplifica isso, onde chamaremos este termo de interação. Como este termo I precisa ser constante e depende apenas da composição da mistura, introduziremos agora uma função A, que depende da temperatura e da pressão. A equação 19 representa a função A expressa em termos das frações molares de cada composto da mistura. Podemos obter o coeficiente CI, que pode ser definido através da equação 21. Integrando a função φ, obteremos uma forma funcional, onde a propriedade se torna dependente linearmente da fração molar da substância, o que preenche o quesito para se tornar uma propriedade de uma solução ideal. Com isso, podemos chegar na equação 22c, onde a função eta é definida em função do parâmetro A e do logaritmo da fração molar. O estudo da função θ é análogo ao estudo da função eta, mas neste caso é função apenas da composição, pois é avaliada uma pressão nula e uma temperatura fixada. Uma nova função θ é apresentada, como na equação 23b, onde uma nova constante de integração aparece. É notório que a função θ é uma propriedade de uma solução ideal devido ao fato de depender linearmente do logaritmo da fração molar de seus compostos. Diferente da função eta, que depende de uma outra função a função θ depende apenas de uma constante C0, pois ela não depende da pressão ou da temperatura. Se substituirmos os resultados encontrados na equação 13, podemos obter uma nova expressão para a energia de Gibbs de mistura, como apresentado na equação 24. Se fixarmos a função A como sendo igual a zero, podemos obter uma nova expressão para a energia livre de Gibbs, que dependerá apenas da constante C0, o que é um caso particular. Neste caso, como o termo de interação é constante e igual para qualquer composição, essa função representa bem um modelo onde não há interações entre os compostos da mistura, e onde a energia de Gibbs não mais depende da temperatura e da pressão da mistura. As deduções para as propriedades de mistura para este caso especial são apresentadas como nas equações 26. Um novo caso especial pode ser introduzido. Como dito anteriormente, as deduções são baseadas no modelo dos gases ideais, onde suas propriedades dependem de uma constante, conhecida como R, a constante dos gases ideais. Na equação 25, já que a constante C0 deve ser a mesma, independente do composto ou da composição, podemos escrever a constante C0 como a constante R, chegando na equação 27. Outras propriedades ideais podem ser encontradas utilizando a mesma relação, que estão expostas na equação 28. As equações apresentadas neste artigo são apenas para um entendimento mais completo das propriedades termodinâmicas em sua essência, mas não são razoáveis como a realidade. Por isso, não podem ser utilizados para determinar quantitativamente as propriedades de uma mistura.